Oi gente, eu tava no blog respondendo uns comentários e eu resolvi fazer esse vídeo pra tirar uma dúvida que aparece muito, que é sobre o Spring Break. Uma época que não é conhecida no Brasil, que muita gente marca a viagem sem saber que vai cair no Spring Break e é uma época de superlotação. É importante você saber sobre ela, se a sua viagem vai cair nessa época ou até pra evitar que a sua viagem caia nessa época. Eu não sou uma especialista no assunto Spring Break, o que eu sei de Spring Break é justamente como ele afeta a lotação dos parques. Tudo que eu sei é só porque ele afeta a lotação dos parques e agora também dos meus filhos terem Spring Break na escola também. E esse é um assunto que gera muita dúvida, porque não é um feriado conhecido, não é nem um feriado, mas não é um recesso conhecido no Brasil, não é um recesso que a gente tem no Brasil e acaba afetando de surpresa a viagem de muita gente, tornando os parques mais cheios, tudo mais difícil, às vezes até mais caro. Ainda quero fazer um post sobre esse assunto no blog, mas enquanto não tem o post, como o Spring Break já tá chegando, eu falei, deixa eu parar aqui e fazer um vídeo que já ajuda a esclarecer um pouco dessas dúvidas. Então vamos lá, primeiro o que é o Spring Break? Ele é um recesso, uns dias de folga da escola ou da faculdade. Tipo a gente tem no Brasil Semana do Saco Cheio, é basicamente isso. Ainda tem, né? No Brasil Semana do Saco Cheio. É basicamente a mesma ideia, é um período para você descansar, ter ali um recesso, como tem também menos feriados aqui, eles fazem esse recesso. O ponto é que ele não é exatamente numa época, então você não pode falar, o Spring Break acontece no dia 17 de fevereiro. O Spring Break acontece na terceira semana de tal mês. Não é assim. Ele é meio espalhado, porque diferentes escolas, diferentes faculdades tiram em épocas diferentes. Então, ele acaba se espalhando por um período maior e tornando todo esse período um pouco mais encrencado. Então, quando que acontece o Spring Break? Ele começa mais ou menos em meados de fevereiro e vai se estender até o começo de abril. Ou seja, o bolo mesmo, pior mesmo, tá lá em março. Mas é importante já ficar de olho no Spring Break se você for viajar desde meados de fevereiro até começo de abril. Em geral, depois da semana da Páscoa, acabou a semana depois da Páscoa, já começa a ficar melhor. Aí, eu não sei qual que é o critério de escolha exatamente, mas alguns lugares, a maioria dos lugares, pelo que eu vejo, eles tiram 2 semanas de Spring Break, por isso que é realmente um recesso maior que permite que as pessoas viajem. Nas escolas da Flórida, em geral, é assim, eles tiram 2 semanas, e é legal ficar de olho, especialmente nesse calendário das escolas da Flórida, principalmente das escolas públicas, né? As particulares podem fazer como bem entender. Mas sabendo como é que vai ser o Spring Break, quando ele vai cair o Spring Break das escolas da Flórida, você consegue já ter uma ideia maior de quando também os parques podem estar mais afetados por isso, tanto pelos residentes da região quanto ali das regiões vizinhas. E tem lugares, eu acho que a maioria tira sim 2 semanas de uma vez, mas tem lugares, especialmente a cidade de Nova York faz assim, que divide essa semana. Eu acho que é uma coisa muito de Nova York, pelo que eu tava até conversando com o Felipe, eu nunca vi isso também em outro lugar, mas pode ser que alguma outra cidade, outro estado faça assim. Se você mora fora do Brasil e sabe, conta pra gente. Se você é um especialista aí de Spring Break, também conta pra gente. Como é que eles fazem aqui? Até por ser muito frio, eles dividem, tem o Winter Break e o Spring Break. Então, em fevereiro, as escolas tiram 1 semana para Winter Break, para dar aí um recesso para as pessoas poderem fugir do frio. E aí, aqui, por exemplo, muita gente vai pra Flórida, porque o pessoal não quer, não aguenta mais passar frio. Na Flórida não tá tão frio, então o pessoal vai todo mundo pra Flórida para realmente descansar e poder curtir o sol um pouquinho, usar um short, sabe? E aí depois vem o Spring Break realmente durante a primavera, né? Spring Break significa um recesso de primavera, que aqui normalmente acontece em abril. Por isso que acaba sendo uma coisa meio espalhada desde o final de fevereiro até começo de abril. Então, se você tava planejando viajar nessa época, vale sempre olhar o calendário mês a mês que a gente tem lá no VPD, o nosso calendário de lotação também, para saber o que esperar de diferentes épocas e poder escolher uma época mais vazia se você tiver essa flexibilidade. Se você não tiver essa flexibilidade, se já comprou passagem, já tá marcado para meio de março mesmo, não tem problema. Várias dicas que a gente já deu aqui no canal podem te ajudar, também dicas que a gente já deu no blog para você evitar a lotação. Não é um período tão lotado quanto, por exemplo, o feriado de Ação de Graças ou Natal, Ano Novo. Você não tá nessa encrenca. Você só precisa saber, ter essa expectativa de que o parque vai estar cheio. E eu acho que expectativa é sempre uma parte muito importante da nossa felicidade final com a viagem, sabe? Porque se a gente tem expectativa de parques vazios, a gente chega e fica decepcionado, porque o parque vai estar cheio. Aliás, hoje em dia, em qualquer época do ano, tem gente que vai viajar em pleno setembro e reclama que o parque tá cheio, mas porque criou expectativa de algo que não existe, que é um parque completamente vazio. Se você já sabe que na época da sua viagem o parque vai estar cheio, você já
alinha suas expectativas para isso e faz o seu planejamento com isso. Dá para aproveitar, não tô falando que não dá para aproveitar, é só importante você saber para realmente ajustar os seus planos de acordo, fazer boas escolhas, ter um planejamento dos parques, não perder tempo com coisas que talvez não façam sentido para você, sabendo que talvez tenha mais filas, você vai avaliar melhor se você quer ou não um Genie Plus, se você quer ou não ficar num hotel da Universal que te dá direito ao Express Pass. Tem várias formas de você contornar as filas e mesmo sem pagar nada mais. Às vezes é só falar, não, eu vou fazer tudo para chegar cedo no parque, eu vou chegar no parque sabendo onde ir primeiro, sabendo onde ir depois, sabendo qual rota eu quero fazer para otimizar meu dia e quais atrações são mais importantes para mim. A gente já tem no roteiro lá do VPD, que é um roteiro gratuito, que muita gente já conhece, foi o começo do VPD, foram esses roteiros. A gente fala quais são as atrações mais imperdíveis de cada parque e ajuda também a você decidir a sua rota mesmo no parque. E sabendo quais atrações são imperdíveis, nessa época talvez seja legal você focar principalmente nessas atrações, deixar ali uma ou outra se tiver tempo e focar nessas principais para você não deixar de fazer nenhuma delas. Outro ponto bem importante nessa época é você comprar os seus ingressos, já sabe quando quer visitar o parque, já faz suas reservas. Esse ano, por enquanto, não tá sem vaga até agora. Pode ser que daqui a pouco acabem as vagas pra época que eu tô olhando pro Spring Break, pro Winter Break dos meus filhos. Mas ano passado mesmo, a gente não ia pra Orlando nessa época, a gente decidiu ir super de última hora, a gente, assim, na semana a gente falou, ai não, vamos pra Orlando, o Henrique ia, a gente falou, vamos encontrar com ele lá. A gente não tinha planejado, então a gente não tinha feito reserva de parque, a gente quase não conseguia ir nos parques de tanto que era impossível conseguir uma vaga. Foi tranquilo conseguir as reservas dos parques? Não foi nada tranquilo, eu tinha que ficar entrando toda hora com aquela dica de ser teimoso que eu sempre dou aqui e ficar ali tentando pra conseguir uma vaga. Já aconteceu também nessa época de eu tirar um parque e falar, ai Deus, não vou conseguir outro agora. E aí, às vezes, só conseguia à noite, ficava ali naquela emoção se eu não conseguir uma reserva de parque. Ficava vendo que alguém cancelava pra tentar abocanhar essas vagas. E acontecia, às vezes, de eu conseguir um parque e eu queria em outro. Aí eu ia de manhã em um parque, depois eu ia em outro, porque a gente tem o ingresso Hopper. Enfim, é um perrengue, é um estresse que você não precisa ter. Então, se você sabe que você vai viajar nessa época, se programe pra agendar os parques com antecedência. Hoje em dia, tem até a opção de você modificar a reserva. Então, faz algo que você acha que você quer e se você precisar, você modifica depois. Se não aparecer uma vaga do jeito que você queria, pelo menos você já tem garantido alguma coisa ali na sua programação. Vou deixar os links aqui também na descrição do vídeo com outras dicas, com outros posts que a gente já fez e até outros vídeos que a gente já fez com dicas para evitar filas. Mas chegando bem cedo, indo com um plano e com as expectativas certas, você já tem tudo para aproveitar. Não deixa a lotação também atrapalhar a sua viagem, porque não é para isso. Quem atrapalha a nossa viagem é a nossa decisão de deixar qualquer coisa também atrapalhar, porque dá para aproveitar se você tiver ali com uma rota pensada, com atrações escolhidas, priorizadas. E, gente, Disney é sempre Disney e é uma delícia viajar nessa época também. Tem um clima ali que não é nem tão quente, nem tão frio, que eu acho super gostoso. Espero que você possa aproveitar muito a sua viagem, se ela for acontecer nessa época. Agora que você já sabe sobre Spring Break, espero que você também possa ter ali a flexibilidade de tomar a decisão se você quer ou não viajar nessa época. E se você gostou de saber disso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!